Bom dia, paz, Deus os abençoe, excelente e abençoada semana. Na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, irmãos, eu vou ler o que está escrito no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, verso 14, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém. Que orientação maravilhosa essa da palavra do Senhor para essa nossa manhã, para a nossa semana, para a nossa vida até, né? Nos lembrando que coisas que são importantes, elas demandam esforço e elas merecem o nosso esforço. Né? Aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor, aquilo que tem importância, vai exigir da nossa parte muitas vezes um esforço. Mas vale a pena nos esforçar por tais coisas, pela boa convivência, pela paz, pela salvação, pelo progresso. Vale a pena se esforçar. Mas especificamente a palavra aqui está dizendo que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus, é verdade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas e para viver em paz? Por que devemos nos esforçar para viver em paz com todos? Porque isso agrada a Deus. E muitas vezes a paz não é algo tão natural, ela demanda esforço, né? Para viver em paz com as pessoas, muitas vezes a gente tem que ignorar as ofensas, a gente tem que fazer de conta que não percebeu certas coisas, certos acontecimentos, e tudo isso tendo cuidado de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Meus queridos amados irmãos, eu queria que vocês trouxessem à memória a história de pessoas que se afastaram do convívio de outras pessoas, com outros irmãos, da igreja, por causa de maus entendidos, por causa de coisas mal resolvidas, por causa de situações que poderiam ser evitadas. Gente que se afastou da igreja e posteriormente, consequentemente, acabaram também se afastando do Senhor. De tanto se decepcionar com as pessoas, com a atitude das pessoas, ou com a falta de atitude de algumas pessoas em relação a algumas coisas, essas pessoas acabaram se afastando do convívio com outros irmãos, do relacionamento com outros irmãos, deixaram de congregar, acharam que era melhor caminhar sozinhos, ou quem sabe caminhar, uma hora está aqui, outra hora está ali, mas essas pessoas muitas vezes se perdem, se afastam da vontade do Senhor, mais do que se afastar da igreja, se afastar da congregação, acabam se afastando do Senhor. Porque muitas vezes faltou àqueles irmãos se esforçarem um pouco mais para que houvesse paz entre eles, evitando todo tipo de amargura, todo tipo de perturbação, o que pode contaminar a muitos. Começa com a saída de um, que daí a pouco sai outro, daí a pouco sai um monte de gente, e isso é muito triste de perceber, né? Muito triste. É preciso se esforçar para promover a paz, para viver em paz, aprender a dialogar, aprender a conversar, aprender a ouvir, para corrigir inclusive, de todos os lados, de todos os níveis, de todos os setores da igreja, aprender a ouvir mais, entrar em acordo para evitar a fadiga, para evitar a decepção e para evitar o afastamento das pessoas da igreja, do convívio da igreja e principalmente pessoas que vão se afastar do Senhor por causa de relacionamentos. Pois eu quero então que você que me ouve agora, porque afinal de contas você gosta das coisas de Deus, você gosta de louvar ao Senhor, você gosta de ouvir palavras de encorajamento, você gosta dessas coisas que você inclusive sente falta, mas você está afastado da igreja porque se decepcionou com alguém. Eu quero lembrá-lo, meu irmão, minha irmã, que a igreja é feita de gente imperfeita, de gente que está sendo transformada, mas de gente imperfeita, de gente com muita coisa para ser construída ainda, restaurada, trabalhada. Portanto, onde há pessoas imperfeitas, o convívio entre essas pessoas nem sempre é fácil. O convívio entre essas pessoas muitas vezes resulta em decepções, porque o ser humano é falho. A igreja é feita de ser humano, de pessoas, de gente imperfeita.
Portanto, se você se decepcionou com as pessoas e se afastou da igreja, por favor, pense nisso. Retorne para a igreja, para o convívio com os irmãos. É ali que você é alimentado, exortado, edificado, aconselhado. É ali que você encontra gente disponível a te ajudar a enfrentar a sua dor, as suas dores, as suas decepções. Ah, mas eu estava na igreja, passei por um momento muito difícil e as pessoas não me ajudaram. É porque elas são imperfeitas. Volte para a igreja do Senhor. Expresse a sua insatisfação quanto à falta de assistência, à falta de ajuda, à falta de companheirismo. Volte para a convivência com essas pessoas e diga a elas que você precisa da ajuda delas. Afastar-se não é a melhor opção. Isolar-se não é o melhor caminho. Nós não fomos criados para vivermos assim como se fôssemos uma ilha, isolados de todos. Nós nascemos para ter comunhão uns com os outros. Fomos criados para ter comunhão uns com os outros e com o Senhor também. Se você se afastou por causa disso, volte. Agora, se você me ouve e sabe que pessoas se afastaram da igreja por causa de problemas de convivência, e quem sabe até o problema era com você, procure resolver isso. Procure achar uma forma de trazer essa pessoa de volta para a casa do Pai, para o convívio com os irmãos, para a comunhão com os irmãos. Esforce-se. É fácil? Não. Mas a palavra diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra diz que nós devemos cuidar para que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Pense nisso, naquilo que você pode fazer, naquilo que cabe a você fazer. Talvez a solução para o problema, para o afastamento de algumas pessoas, começa com a sua iniciativa. Começa com a sua abordagem junto à liderança da sua igreja, junto a outros irmãos. O que podemos fazer para trazer o irmão de volta para a gente, para a casa do Senhor, para nosso convívio? E você que se afastou, pense nisso mais uma vez. Esforce-se para livrar-se desta mágoa. Não deixe que essa mágoa tire de você algo tão precioso que é estar na casa do Senhor. Você precisa engolir o orgulho, mastigá-lo bem e engoli-lo, mas não deixar que o orgulho tire de você algo tão precioso que é o convívio com outros irmãos. Amém? Que essa semana seja uma semana de reconciliação, de conserto, de perdão, de retorno, de paz, de alegria, de boa convivência. E desta convivência restaurada vão surgir frutos. Haverá frutos para a glória do Senhor. Esforce-se o quanto for necessário, mas não abra mão daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus fez e está ali esperando por você. Que você volte, que você encontre braços abertos esperando por você. Que você seja feliz, que você seja uma bênção, você seja um abençoador para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Tire do seu coração, apague do seu coração, lance no mar do esquecimento. Você magoou, ficou magoado, ficou triste, entristecido, sentiu-se sozinho nas batalhas desta vida? Pois é, afastar-se não é a melhor opção. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. E para você que está ainda na igreja, que está na igreja para a glória do Senhor, vá lá buscar este irmão que se afastou, vá lá buscar esta ovelha que se afastou. O Senhor se alegrará com a sua atitude, com a sua iniciativa. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por falar em nosso coração. Obrigado por nos orientar, por nos chamar a atenção para algo que recorrentemente acontece nas igrejas. Pessoas que se afastam e nunca mais retornam. Ajude-nos, Pai, a preservar a união da Tua igreja. Ajude-nos, Pai, a promover a paz, a nos esforçar o quanto for necessário, para que os irmãos estejam unidos, reunidos,
fortalecidos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.